Bom, o tema dessa aula é órgãos dos sentidos. Então, esse assunto tem relação com o conteúdo da segunda série, quando a gente considera o livro dos autores Amabis e Marton. Então, aqui, vou colocar aqui os sentidos. E aí, quais são os sentidos que a gente vai tratar? São os básicos que a gente conhece. Existem pesquisadores que dizem que nós temos mais do que os 5 sentidos, mas a gente vai considerar o tradicional, que é visão, olfato, gustação, audição e o tato. Bom, eu vou passar por cada órgão do sentido, né? Mas tem um raciocínio que ele vai aparecer em todos eles. E é isso que é o principal, é o mínimo que tem que se compreender dessa aula. Então, o que vai acontecer? Em cada um dos sentidos, eu tenho um estímulo, que vai ser luz, que pode ser uma substância que está dissolvida no ar, que pode ser uma substância dissolvida na saliva, que pode ser uma onda sonora. Então, o estímulo vai variar de acordo com o órgão do sentido. Esse estímulo vai ser captado por um receptor. Esse receptor ele vai concentrar esse estímulo que ele recebeu em um nervo. E aí, isso vai ser transformado num impulso nervoso. Então, eu vou colocar aqui. Na verdade, o próprio receptor vai transformar esse impulso nervoso, que vai ser levado pelo nervo. E aí, esse nervo ainda está no sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso periférico vai começar a concentrar essas informações nos nervos, que vão vir aos pares. Então, do lado direito por exemplo, eu estou considerando uma onda sonora, né? O som não vem só de um lado, né? Então, ele vem propagado. Ele pode vir mais da direita do que da esquerda, mas o som vem, ele vai estimular esse lado e o outro lado. Então, os nervos, primeiro, os receptores vão capturar a onda sonora, vão transformar esse impulso nervoso. Isso vai ser levado, por exemplo, para o nervo auditivo do lado direito e do lado esquerdo. Então, os pares vão caminhar para uma região lá do sistema nervoso central. Então, aqui vai para o cérebro, né? E aí, chegou no sistema nervoso central. E aí, o que vai acontecer? O cérebro vai interpretar se era um som, que som era esse? Se há uma informação que veio da boca, qual é o sabor? E aí, isso aqui vai gerar uma resposta, que é a interpretação. Daquele estímulo original. Então, independente de qual é o meu estímulo, o caminho sempre é o mesmo. Eu tenho um receptor que vai entender aquele estímulo, vai transformar esse impulso nervoso, o nervo do sistema nervoso periférico vai levar para o central vai interpretar. Tá, eu acho que é isso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai passar por cada sentido, né? Então, vamos começar com a visão. Então, eu coloquei aqui a imagem de um olho. Então, aqui é um olho. Se a gente for observar aqui, ele tem 3 camadas, né? 3 membranas revestindo esse olho. As 3 camadas, que é a esclerótica, que é essa mais clarinha, depois a vermelha, que é a coroide, e a retina, cada uma vai ter uma função, mas para a gente não ficar se alongando aqui, proteção, nutrição. Aqui proteção, aqui nutrição das células do olho, né? E a retina é a membrana mais interna, que vai ter células chamadas cones e bastonetes. Que mais? Olhando aqui, nessa parte aqui da frente do olho. Então, a gente tem a córnea, aí vem uma região aqui que é preenchida por um líquido,
Depois, a íris, que é a parte colorida do nosso olho, e o centro dela, que é a pupila. Existem músculos que controlam isso, e aí a íris abre e fecha, então eu consigo ver a pupila, que é a bolinha preta do olho, se ampliar ou diminuir. Logo abaixo da... Cadê? Logo abaixo da pupila, eu tenho essa estrutura aqui, que é o cristalino, que é uma lente, é um composto proteico, que vai ajustar a luz que vem para que toda a imagem a imagem, na verdade, ela vai se projetar depois no cérebro, né? Mas todo o estímulo luminoso que vem, ele vai passar por aqui e o cristalino vai ajustar essa imagem para que a quantidade de luz que entrou pelo olho se concentre e caia aqui no final, no fundo do olho, que é exatamente aqui a região da retina, né? Então, se a gente for parar para pensar, qual é o caminho da luz? Ela vem, passa pela córnea aqui, né? O humor aquoso, que é esse líquido que preenche essa parte anterior do olho, passa pela pupila, o cristalino, ele se alonga ou se encurta para ajustar o feixe de luz que vem, e aí ele começa a projetar essa imagem lá na retina. A retina é essa camada mais interna do olho, e aí uma pessoa que enxerga adequadamente, que não tem miopia, não tem astigmatismo, ela vai, essa luz, esse feixe de luz, ele vai se concentrar aqui, no finalzinho da retina. Lá na retina, nós temos células fotorreceptoras, então aí aqui cai no... Né, esse trajeto todo que eu fiz foi para a luz chegar lá na retina. O receptor está lá na retina, está aqui embaixo. Lá eu tenho dois tipos de célula. Nós temos cones e bastonetes. Os bastonetes são bem sensíveis à luz. Eles servem para principalmente a gente poder enxergar forma. Então, no escuro, por exemplo, se tem um pouquinho de luz, a gente já consegue enxergar porque todo esse caminho da pouca luz que tem ali ativa a retina e eu consigo enxergar a forma lá no escuro. E aí também tem cones. Os cones são menos sensíveis à luz e servem para distinguir cores. Então, e aí, normalmente, existe uma variação de concentração de cones e bastonetes ao longo da retina, tá? Se eu não me engano, a região de maior concentração de cones fica numa região chamada fóvea da retina. Bom, aí o que aconteceu? O estímulo, que era a luz, fez todo esse trajeto, bateu lá na retina, que está lá no fundo, ativou os receptores, que são os cones e bastonetes, isso virou impulso nervoso, foi para o nervo. Vai para o nervo óptico, ele vai, como nós temos dois olhos, né? Isso vai subir lá para o sistema nervoso central, e aí você consegue ter como resposta a imagem, tá? Isso é, basicamente, visão. Essa visão é a da pessoa que enxerga normal, porque tem um olho com uma anatomia padrão, né? Então, aqui, uma estrutura de olho mais simples, né? A imagem passando, aqui o cristalino ajustando, a imagem veio aqui no final do olho, lá na retina, né? Isso vai virar impulso nervoso, a pessoa vai fazer a interpretação. A pessoa que tem miopia, ela tem um olho achatado. Então, o que acontece? Quando a luz vem e passa pelo cristalino, o feixe de luz, ele não chega lá no final da retina. Ele acaba se concentrando num ponto anterior. Então, a pessoa vai enxergar de forma distorcida, né? Então, a gente pode dizer que a miopia é um olho achatado nesse sentido aqui. O astigmatismo, olha lá o formato do olho do astigmatismo. Então, aqui o olho normal de novo, né? E aí eu tenho aqui a luz passando por todas as estruturas do olho, e aí ela pode se formar. Normalmente ela se forma até depois, porque o olho ele é achatado, ele não é achatado ficando... Peraí que isso aqui está me atrapalhando. Seria como se fosse assim, na miopia a gente tem um olho assim, no astigmatismo a gente tem um olho mais curto. Então, ele acaba... O feixe de luz acaba estimulando numa parte posterior à retina e não anterior. E aí é tão ruim quanto, né? A gente acaba enxergando de forma distorcida também.
Então, só para a gente fazer comparação. Na miopia, o feixe de luz termina antes da retina. No astigmatismo, normalmente ele termina depois da retina. E aí, os ajustes em questão de cirurgia ou uso de lente sempre tem como objetivo ajustar o feixe de luz para ele terminar exatamente lá na retina, que seria o ponto quando a gente considera o olho de um indivíduo normal. Tá, tem várias doenças que dá para se falar aí em relação à visão, né? Vamos falar de miopia, astigmatismo e presbiopia, que é a situação que a gente fala que é do braço curto. A pessoa, ela tenta ler, ela não consegue, que precisa depois dos 40 anos. Aí ela vai afastando, 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 né? A gente fala que está com o braço curto, que tem que ir mais longe porque não enxerga. Então, qual é o problema da pessoa que tem presbiopia? Ela tem... eles falam que o cristalino ficou cansado. Então, os músculos, tem alguns músculos que ajustam aqui o cristalino, né? Esses músculos perdem a elasticidade. Na verdade, eles perdem o efeito da elasticidade do cristalino. Então, não consegue ajustar mais. E aí, o cristalino ele vai perdendo esse poder de focar lá na retina. E aí, é um outro tipo de lente que se usa para essa situação. Mas, se a gente fosse comparar, então, miopia e astigmatismo seria um defeito no formato do olho. E a presbiopia não. A anatomia do olho é normal. É que o cristalino perde a capacidade de elasticidade. Então, ele já não ajuda tanto na concentração do feixe lá no receptor que fica na retina. Bom, então acho que visão é isso. Se a gente for falar um pouquinho, vamos seguir a ordem aqui, né? Vamos falar de olfato. O olfato... ainda bem que eu coloquei na ordem aqui. Olfato para sentir cheiro, né? E gustação para sentir sabor. Apesar de serem órgãos dos sentidos distintos, eles podem trabalhar em conjunto. Tem uma região do cérebro que vai fazer a interpretação desses dois estímulos ao mesmo tempo. Mas a gente vai falar separado e depois a gente junta. Então, olha aqui. Eu tenho aqui a narina, né? O ar vai entrar. Aqui dentro tem os cílios, né, os pelos que vão filtrar o ar, vão aquecer esse ar, e no ar vem partículas dissolvidas. Essas partículas são capturadas por alguns receptores, então olha lá, o ar vem com as partículas dissolvidas, estímulo. Lá no meu teto do nariz, né, das coanas, aqui da região interna, eu tenho os receptores. Eles vão capturar esse estímulo e vão transformar isso em impulso nervoso. Então, quando a gente olha aqui no desenho, todas essas, parecem raízes, né? São estruturas que são receptores que estão capturando as partículas químicas dissolvidas no ar, estão levando para essa região aqui chamada bulbo olfatório. Esse bulbo olfatório que vai fazer a transformação disso num impulso nervoso e vai levar para um nervo. Esse nervo vai para o sistema nervoso central e aí você consegue interpretar qual é o cheiro. O que a gente precisa pensar? Dentro da região nasal a gente tem muco. Esse muco, que seria a caca de nariz mesmo, né? Na verdade, vira caca de nariz quando tem pouca água, endurece, né? Mas esse muco ali ele tem um papel, que é de segurar partículas, né? Ou seja, está purificando o ar que vai para o pulmão. Mas ele também tem a importância de dissolver essas substâncias. Então, esse muco aqui dissolvendo essas substâncias vai permitindo que essas raízes aqui dos receptores sejam ativadas para que a pessoa possa sentir o cheiro. Aí a gente pensa assim, quando a gente fica resfriado, a gente tem um excesso de muco, né? Então, toda essa região aqui fica muito rica em muco e isso acaba atrapalhando tanto a questão de sentir cheiro, quanto num outro órgão do sentido que é a gustação. Quando a gente fica resfriado ou gripado, além da gente não sentir cheiro, a gente não sente sabor. Gustação. Então, esse aqui é um link lá da Unesp, né? Eu achei legal deixar assim, porque eu gostei do conteúdo. Então, eles vão falando aqui que a língua é um órgão sensorial, mas também é muscular, que ela é... Por que a gente sente sabor? Porque ela tem muitos botões gustativos. Então, deixa eu ver aqui para baixo. Espera aí. Aqui. Ao longo da língua,
existem papilas com formas diferentes. Então, eles colocam aqui papila circunvalada, papila foliada, fungiforme. Então, cada papila é de um jeito. Se a gente botar a língua aí se vocês colocarem a língua de frente para o espelho, vocês vão conseguir enxergar. E aí, quando a gente vai olhar essas papilas, elas são feitas desses botões gustativos e parece um botãozinho mesmo, assim. E esse botãozinho aqui, ele é rico em receptores. Então, o estímulo vai ser o alimento dissolvido na saliva. Na minha língua, eu tenho botões gustativos. Então, pensa, um monte de botãozinho gustativo formando essas papilas. E esses botões gustativos têm esses receptores, eles que vão capturar o composto químico que tem na língua, né? E aí, dali, dos botões gustativos, partem estruturas do sistema nervoso, ainda periférico, porque está na língua, né? Isso tudo vai para o crânio, e aí vai lá para o cérebro, o sistema nervoso interpreta qual é o sabor. Aí, eles estão até falando aqui, ó, que nós temos 4.000 unidades gustativas espalhadas pela boca. A maioria está na língua e tem um pouquinho aqui em outras regiões da boca. Aqui é o formato das papilas, mas eu achei legal colocar o seguinte. Deixa eu passar um pouco, aí eu volto nessa imagem. O livro do Amabis diz que não se considera mais regiões da língua de acordo com o sabor. Mas tem livros que consideram. Um dos livros que eu consultei para preparar essa aula é um livro de fisiologia humana, de graduação, e ele separa a língua por sabores. Então, o que eu quero dizer para vocês? Cada um diz uma coisa, né? Então, a Amabis não considera, mas tem livro que considera, tá? Então, eu vou considerar o padrão, né? O que vem da biologia aí de muitos anos para cá. Então, a gente tem papilas para diversos sabores espalhadas pela língua inteira, mas a gente pode considerar que a gente tem algumas concentradas em algumas regiões. Então, por exemplo, na ponta da língua, aqui, ó, tem o doce. Nas laterais da frente, para o salgado. Nas laterais, um pouco mais para trás, o azedo. E lá no fundo da língua, o amargo. E tem um quinto sabor, que se a gente considerar aí, ó, doce, salgado, azedo ou ácido, né, e amargo, dá 4. Tem um quinto sabor que tem sido acrescentado em alguns livros, que é o umami. O umami, eles dizem que os receptores para ele se encontram aqui no meio da língua, que seria o gosto do Ajinomoto, né, o glutamato monossódico, que ele é um realçador de sabor. Então, eles dizem que o sabor umami, na verdade, ele intensifica um dos outros 4, né? O que tiver presente ali naquele alimento. Então, aqui é que não está em português, né? Mas eu resolvi usar por essa questão aqui. Então, o doce aqui na ponta, salgado, o ácido ou azedo, né? O amargo e olha o umami aqui no meio. Então, quer dizer, é o glutamato monossódico, tá? Então, a gente já pode dizer que nós temos 5 sabores, a gente já sente 5 sabores e não 4. Bom, voltando lá aqui, nesse link da Unesp, olha que legal. E o sabor apimentado? Aonde ele entra, né? Ele não é salgado, ele não é azedo, enfim. O que ele é? Ele é apimentado? Eles não dizem que a gente tem um botão gustativo para a pimenta. O que se diz? Que na pimenta tem esse composto capsaicina, que quando ele entra em contato com a língua, ele irrita. E aí a gente acaba lacrimejando, a pessoa acaba chorando, né? Às vezes o nariz escorre porque está doendo, mas aí ele ativou um receptor para dor e não para sabor. Então, ele acaba dando uma queimação na boca e não uma questão relacionada ao sabor propriamente dito. Bom, então falamos desses 3, agora rapidinho vamos falar da audição. Cadê a audição? Está aqui. Então, no caso da audição, deixa eu me encontrar aqui nas minhas anotações, só um minuto, aqui. Curiosidades. Então, o estímulo
é uma onda sonora, né? O Davi vai explicar isso melhor que eu, professor de física, né? Ele consegue explicar melhor como que o som se propaga. Mas quando essa onda sonora vem e vai aqui para a nossa orelha, a gente usa a unidade de medida, Hertz, né? Para poder se referir ao quanto eu estou recebendo de estímulo nervoso. Então, por exemplo, o ser humano, ele ouve entre 16 e 20 mil Hertz. O cachorro, até 30 mil Hertz. Por isso que o cachorro ouve além da gente, né? E um morcego, até 100 mil Hertz. Ou seja, e aí tudo isso tem relação com a estrutura do nosso ouvido mesmo. Então, cada anatomia vai permitir a distinção daquele som de uma forma. Então, primeira coisa, antigamente a gente chamava tudo de ouvido, só a orelha, a parte que era externa, ouvido que era interno. Hoje a gente chama tudo de orelha. Tá? Pelo menos o livro do Amabis e Marto trata assim. Então a gente vai dividir o ouvido em 3 partes. Orelha externa, inclusive aqui está escrito ouvido, então uma imagem um pouco mais antiga. Orelha externa, orelha média, orelha interna. Então a orelha externa é a própria cavidade, assim, essa região externa mesmo do ouvido, e um tubo aqui, um canal interno, que tem função de primeiro proteger, porque vai ter pelo, vai ter cera, né? E de carregar essas ondas sonoras para uma região mais interna. Aí, aonde começa o ouvido médio? Quando eu tenho aqui uma membrana que a gente chama de tímpano. Então, o som, a onda sonora veio, quando ela bate no tímpano, o tímpano vibra. Aí, quando ele vibra, ele estimula 3 ossículos, que é o estribo, a bigorna, e o martelo. Eles vão vibrar e eles vão passar informação para o ouvido interno, que é feita de diversas estruturas, cóclea, canais semicirculares, que vão ampliar o som e vão transformar isso em impulso nervoso. Então, logo na sequência aqui, no final do ouvido interno, de novo, eu tenho um nervo auditivo que vai capturar essa informação que veio como vibração em um impulso nervoso, e aí isso segue para o nervo auditivo, um de cada lado, e sobe para o sistema nervoso central, e ele interpreta aquele sistema, aquele som que chegou. O que eu acho válido comentar aqui? No caso da audição, a gente pode pensar o seguinte, ele tem esse papel de interpretar som, mas ele também tem um papel de determinar postura, né? Porque tem uma região aqui chamada labirinto, que é cheia de líquido e de grânulos, que se chamam otólitos. Esses otólitos, eles, por exemplo, eu estou aqui de pé, os otólitos estão posicionados assim. Então, eles estão estimulando os meus nervos para me mostrar para o meu cérebro que eu estou nessa posição. Se eu fizer assim, os otólitos mudam de posição e passam a estimular esse nervo de uma outra forma para que o meu cérebro interprete que eu virei para o lado direito, né? Então, é a posição desses otólitos no labirinto, nessas estruturas internas lá do ouvido interno, da orelha interna, né? Que vai me dizer qual é a posição. O que seria labirintite? É uma inflamação dessa região. Então, os otólitos se mexem, mas o sistema que capta essa movimentação, como ele está inflamado, ele emite muito estímulo. Então, a pessoa não consegue saber qual é a posição real dela. E aí ela sente tontura. Então, eu acho que é válido aí a gente comentar que a audição ela tem duas funções, né? A primeira que é interpretar o som, e a segunda que é determina equilíbrio, na verdade, né? Uma observação que eu acho bem interessante aí. A gente pensa que a audição só serve para ouvir, né? Só para, estou interpretando o que está acontecendo. Não é só isso. Quando você ouve, isso permite que você tenha um tipo de relacionamento social, emocional, de aprendizado. Então, ele é um órgão do sentido que dá múltiplos efeitos no indivíduo. Obviamente, se o indivíduo é surdo, ele não tem a audição, isso tudo vai acontecer, mas o modo de aprender pode mudar, a maneira como ele se relaciona socialmente vai mudar. Então, acaba sendo importante
é um órgão do sentido que tem múltiplos efeitos. Para terminar, vamos falar rapidamente do tato. Deixa eu ver se... Então, na pele é um órgão, várias camadas, nós temos múltiplos receptores. Cada receptor vai estar relacionado a um tipo de estímulo que ele vai receber. Então, por exemplo, de Patini, pressão, então ele está relacionado a isso. Ruffini, também pressão. Esses outros aqui, do toque, aqui temperatura, calor, frio, dor. Então, cada receptor vai ser responsável por capturar um estímulo. Então, aqui são os mais variados, né? Vão existir vários tipos de receptores para cada tipo de estímulo. Todos eles vão. Então, se a gente olhar aqui as estruturas, ó, esse aqui seria o de Ruffini, então de pressão. Então, a pessoa recebeu uma pressão aqui, o estímulo ainda é físico, né? Apertou, esse receptor percebe isso, transforma em impulso, isso vem para o nervo, vai lá para o sistema nervoso periférico, aliás, é o sistema nervoso periférico, vai para o central, interpreta e a pessoa percebe que ela sofreu pressão local. E aí, para os outros estímulos, a mesma coisa. Então, se a gente for olhar, por exemplo, esse aqui para dor, calor ou frio, eles são mais superficiais. Vamos supor que eu coloquei uma bolsa gelada aqui. A pele vai perceber que está frio, aqui, ele vai capturar esse estímulo, vai transformar em impulso nervoso e aí vai para o nervo e o sistema nervoso central interpreta aquela temperatura. Então, o que a gente acaba concluindo ali? Que a resposta é uma sensação, né? A sensação de calor, de frio, de dor ou do próprio toque. É isso. Eu acho que... ainda tem, ó, não tem na imagem, mas ainda tem um receptor que é para estiramento. Então, ele percebe quando a pele está esticada, por exemplo. E esses receptores são externos, mas a gente pode considerar que eles existem dentro do organismo. O nome do receptor muda um pouco. Mas, por exemplo, se você comeu demais e você percebe que a barriga estufou, essa percepção está relacionada aos receptores que estão nos órgãos internos. E é isso. Se tiver alguma dúvida, depois pode me perguntar.